Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Aqui estamos para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre Aviva a Tua Obra. Já estamos então na lição de número 7. Aliás, número 8. A número 7 foi a aula passada. E que bom, né? Que já chegamos aí na aula de número 8. Quero agradecer o seu carinho, você que está sempre aqui comigo, está crescendo o canal, muita gente aí compartilhando, deixando comentário, curtindo. Muito obrigado aí pelo seu carinho e mais uma vez eu reitero, me ajude a crescer este canal para que nós possamos levar também a palavra de Deus aí aos corações, levar mais longe. Muito bem, como eu disse, estou aqui com a revista que é produzida pela CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O comentarista, você já sabe, é o pastor Elinaldo Renovato, e nós vamos estudar então sobre o título o avivamento espiritual no mundo. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o avivamento pentecostal. Então essas duas aulas, elas vão falar de maneira sintetizada um pouquinho da parte histórica, depois da Idade Média, por assim dizer, até os nossos dias de avivamento que vem acontecendo no mundo. Então, hoje especificamente, vamos trabalhar sobre o avivamento no mundo. E aí, você sabe, temos o texto áureo, né? Primeiro quero lembrar que esta é uma videoaula. Para você que está chegando agora aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não deixe de se inscrever se você está chegando pela primeira vez. E se você já está aqui comigo sempre assistindo meus vídeos, não se inscreveu ainda, por favor se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário que isso nos ajuda bastante, tá bom? Bem, então vamos ao que interessa. Essa aula presencialmente, ela vai acontecer no dia 19 de fevereiro de 2023. Eu particularmente dou aula presencial na Rua Paraíba, esse é o endereço, Rua Paraíba, 248, bairro Jacaré, Cabreúva, São Paulo, na Igreja Assembleia de Deus Aliança de Paz. Se você quiser estudar comigo presencialmente, lógico, será um prazer ter você com a gente. Todos os domingos, às 8h30 da manhã. Aqui é uma videoaula, é um resumo. E vamos lá então. O texto áureo, ele está em Ezequiel, capítulo de número 47, e no versículo de número 5, que eu vou fazer uso aqui na Bíblia, tá? Ezequiel, capítulo 47 e verso 5, que diz o seguinte: E mediu mais 1000, e já eram um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Esse é o nosso texto áureo, o texto maior que dá base para o nosso comentário aqui nesta aula. Temos também a verdade prática, né? A verdade prática, ela tem o resumo basicamente de qual é a ideia, o que é o comentário geral da lição, da aula. E a verdade prática, então, ela diz o seguinte: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Ou seja, se não for através do trabalho, do mover do Espírito Santo, jamais vai acontecer avivamento. Queremos mudança para o mundo, até mesmo o mundo político, o mundo cultural, o mundo econômico, queremos mudanças. Essas mudanças, na verdade, é através da ação do poder de Deus. Quando o avivamento, a gente vai perceber aí no decorrer da lição, quando o verdadeiro avivamento espiritual ele acontece no mundo, queiram as pessoas ou não, mesmo os céticos, que assim a gente chama, aqueles que não acreditam e tal, que não estão nem aí, mas eles, de uma certa forma, são atingidos e são revigorados. Existem mudanças e também aquelas maldades que se proliferam, que vêm contra aos princípios e valores. Então, através do poder, do impacto do Espírito Santo,
há mudanças. A gente vai ver com detalhe na aula. A leitura bíblica em classe, você já sabe que a escola bíblica dominical, ela tem os textos bíblicos. Eu citei o texto áureo, que é o texto maior. Mas a gente tem o texto bíblico. No caso aqui da revista, já é transcrito da Bíblia para cá, né? Para que a gente faça o comentário. Muito bem, eu não vou ler o texto bíblico, mas você que está me acompanhando pode fazer uso da sua Bíblia. No capítulo de número 37 do livro de Ezequiel, do versículo 7 até o versículo de número 10. Depois, no mesmo livro de Ezequiel, a gente vai ter no capítulo de número 47, do versículo 1 ao 5, e depois o versículo de número 9. Mas eu, no seu lugar, já li o capítulo 36 inteiro de Ezequiel e li o capítulo inteiro de Ezequiel 47, que facilita ainda mais o aprendizado da palavra de Deus. Bom, como sempre faço em todas as aulas, quero fazer uma análise com você, uma meditação um pouquinho rápida do texto áureo em si, que é a base de toda a nossa aula. Repetindo aqui o título da aula: o avivamento espiritual no mundo. Então, para aqueles que chegam para estudar, é um pouco desafiador, porque se trata da parte histórica. Eu sempre gostei de estudar história, né, na escola, geografia. Nem sempre fui bom de história e de geografia, mas a professora sempre dizia: presta bem atenção, porque não muda muito, é quase como cálculos, né? Então, se você não entender as regras, você pode ter dificuldade na compreensão do desenvolver aí das próximas equações, enfim, no caso aqui, as situações contextuais na história. Muito bem, então vamos lá. Ezequiel 47, verso 5 é o nosso texto áureo. Repetindo para você: e mediu mais 1000, diz o texto, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Bom, então, o texto áureo, esse versículo, ele está no capítulo de número 47 de Ezequiel, dos versículos 1 até o versículo de número 12. Tá? Então, o contexto é este do versículo. Quero até lembrar a todos os nossos alunos, e irmãos e amigos, que a regra básica, segundo os estudiosos, para a gente aprender a palavra de Deus, é a Bíblia interpretando a própria Bíblia, né? Nós compreendemos a Bíblia com a própria Bíblia, as próprias ferramentas. Às vezes acontece questões heréticas, assuntos que saem fora do cerne das verdadeiras doutrinas, porque lamentavelmente tem aqueles que entram por caminhos diferentes. Eles começam a estudar a Bíblia e depois começam a ler livros e comentários e tal, e a partir do comentário se começa a querer fazer interpretações das Escrituras, que é o que não dá certo. Então você pode ler dezenas e até centenas de livros, que isso é muito bom, ler bons livros e maus livros também, porque quando você lê a Bíblia, qualquer livro que você lê, você vai se dar bem e tal. Mas os livros, na verdade, são todos para aumentar, jogar luz no seu conhecimento, fazer com que você seja modulado a cada dia. A gente vai sendo modelado na medida que você vai lendo os livros, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Mas não pode esquecer que no que se diz respeito à interpretação da Bíblia, é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Essa é a regra de ouro, onde você analisa o texto e o contexto, e é por isso que em todas as minhas aulas e também nas minhas pregações, eu acredito que não tem como você ir pregar sobre um determinado assunto, aí você lê o texto bíblico, que se baseia todo o seu comentário, toda a sua preleção, toda a sua palestra, e aí você não fazer nenhum comentário, nem se situar aonde que aquele texto está localizado. Então é por isso que a gente faz uma análise no texto áureo, tá? E tenho para mim também que quando você entende, no caso aqui
da revista da Escola Dominical, da lição da EBD. Quando você entende o texto áureo, automaticamente você entendeu praticamente a aula, praticamente todo o conteúdo da lição. Fica muito mais tranquilo. Beleza? Combinado? Bom, então, repetindo, o texto áureo ele está entre os versículos 1 ao versículo 12 do capítulo 47 de Ezequiel. Bem, mas o contexto, o título geral, é quando fala sobre uma visão que o profeta teve, no capítulo 47 de Ezequiel, então, sobre as torrentes das águas purificadoras, um riacho que saía do altar, saía do templo, mais especificamente a fonte era no altar do templo, mas era uma visão, tá? Uma visão que o profeta teve, que saía aquele pequeno ribeiro, e que na medida em que logo em seguida aparece ali um personagem celestial, né? Você confere aí, pode conferir na sua Bíblia, Ezequiel 47. Então você vai perceber que aquilo é uma visão, tá? É uma visão, uma revelação que Deus deu ao profeta Ezequiel, que ele vai escrever isso e agora vai ser uma metáfora daquilo que vai ocorrer no futuro do povo de Israel. E o versículo 3 mostra que aparece aqui um personagem celestial, que diz o seguinte: saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel, uma medida, né, de medir. E ele mediu 1000 côvados. 1000 côvados, na nossa medida, basicamente, aí é 500 metros, tá? Então ele mediu 500 metros do ribeiro e chamou Ezequiel. Claro que ele está numa visão, Ezequiel. Quando Ezequiel entrou na água, as águas batiam pelos artérios, que é o que o versículo de número 3 diz. As águas me davam pelos artérios, ou seja, pelos tornozelos. O versículo 4 diz que esse mesmo ser mediu mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros, pediu para Ezequiel ir até ele e agora as águas davam nos joelhos de Ezequiel. Ezequiel ainda continua na visão. O ser celestial mediu mais 1000 e agora as águas davam pelos lombos, mais ou menos nessa altura, né? Isso está no versículo de número 4 ainda, né? Águas que me davam pela cintura ou então pelos lombos. No verso 5, que é onde está o nosso texto áureo, diz: e mediu mais 1000 e agora já era um ribeiro que eu não podia atravessar. Ou seja, Ezequiel diz que agora ele não podia caminhar pelo ribeiro, mas ele tinha que nadar e até mergulhar, porque era um rio ali de águas profundas, a qual não se podia passar caminhando. Olha que interessante. No versículo de número 6, que você não pode parar aqui, senão acaba não entendendo, você vai ver que o ser fala para Ezequiel e disse: você viu tudo isso? E aí ele levou novamente Ezequiel para a margem do ribeiro. Então, claro que o texto todo é interessante, mas aqui já serve para a gente ter um panorama de todo o contexto desta visão que Deus deu a Ezequiel. Pois é. Todos os estudiosos, pelo menos os que eu já pesquisei, né, e que já ouvi, entendem que aqui, lógico, como eu disse para você, é uma metáfora, tá? E tem aqui verdades profundas teológicas. Verdades profundas teológicas que precisa ter alguns cuidados na hora de ler, né? Na hora de interpretar tudo isso. A grosso modo, lógico que essa passagem, ela fala do futuro de Israel, ou seja, é uma passagem que está falando no sentido escatológico, algo que está para acontecer. Não aconteceu ainda, mas está para acontecer. Tudo bem? Então ela é escatológica. Porém, é viável fazer uma aplicação. Então, a interpretação é para o futuro. A interpretação é teológica, embora é metafórica. Mas a interpretação, ela é futurística. Porém, a aplicação pode ser falada da presença do poder do Espírito Santo, porque fala de água, fala do rio, e fala que esse rio saiu do altar. Da onde que é a fonte que vem o poder do Espírito Santo? Deus, do altar.
não é? Agora, o que fala aqui que esse rio vai aumentando, então aqui se vai dar a ideia na questão da aplicação, como eu disse, do avivamento. Daí então, os irmãos aqui da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e também o nosso querido pastor Elinaldo Renovato, acha por bem de usar esse versículo, esse texto, para se basear esse tema maravilhoso desta aula, que é o avivamento espiritual no mundo. Porque no primeiro momento, você olhando o versículo, parece que ele não tem nada a ver com a questão histórica dos avivamentos que acontecem no mundo. Mas quando você analisa com um pouco mais de detalhes, como eu estou fazendo aqui, junto com você, nós entendemos que tem tudo a ver com o assunto de agora. E para encerrar essa meditação nesse textuário, é bom lembrar que essa associação de água tem várias outras passagens que mostram para nós, né? Eu quero lembrar com vocês uma só, que é aquela que está em João, no capítulo de número 7 e versículo de número 37 e 38, que também é metafórica, mas foi o Senhor Jesus que falou. Olha só. Então diz assim, Jesus disse, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, agora que ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Falando de água aqui, metaforicamente falando. E aí o versículo 38, o Senhor Jesus fala, estou com o livro de João, capítulo 7, versículo 37 e agora 38. E Jesus fala aqui no versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios, perceba, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Então, fechou, né? Então, quando se fala de água, quando se fala dessa abundância de água, então ela é associada à presença, o mover, o encher do Espírito Santo. Muito bem. Então agora fica fácil de nós nos situarmos aqui sobre essa passagem bíblica que eu sugiro que você leia com calma, todo o capítulo 47 de Ezequiel, que você vai ver ali que aquelas águas, depois que o ribeiro ele cresceu, ele aumentou, ele então por onde ia passando aquelas terras secas, terras áridas, terras que não produziam, então por onde passava o ribeiro, a terra melhorava e começava a árvores se desenvolver, árvores frutíferas, frutos, enfim, certo? Então, aonde o rio do Espírito chega, ele faz uma limpeza, né? E ao mesmo tempo faz com que aonde não tinha frutos, os frutos começam a aparecer com abundância. E lógico que depois vai falar que esse rio vai se deságua no mar, inclusive no Mar Morto, mas quando ele deságua lá, ele sara as águas do mar. E lógico que mar também na Bíblia fala, principalmente em Apocalipse, fala de povos, de nações. Então, aonde chega o movimento do Espírito Santo, as nações são curadas, são saradas, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que eu sugiro que você leia com calma o capítulo 47 de Ezequiel, mas nós já fizemos juntos aqui uma aplicação, porque é uma aplicação. Torno a dizer, porque eu estou recebendo várias pessoas aqui no meu canal, teólogos, professores, meus amigos, eu disse que a interpretação ela é escatológica, mas a aplicação ela pode sim ser enquadrada ou colocada, eu apliquei aqui todos os detalhes, ao mover a essa ação gloriosa do Espírito Santo, porque foi o próprio Senhor Jesus que falou em João 7, 37 e 38. Vamos à introdução desta aula, que diz o seguinte: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo.
notadamente nos séculos XVIII, XIX e XX, também contemplamos grandes avivamentos. Então, o que nós vamos ver nesta aula aqui, na realidade, são uma síntese de avivamentos que aconteceram, principalmente aí no século XVIII, século XIX e o século XX. O tópico de número 1 da lição, continua aqui, ele fala o seguinte, lembrando que o título da aula, não pode esquecer, já pensou, está dando aula e aí esquece do título da aula, ou está acompanhando a aula, esquece do título, também não dá. Então o título da aula é O Avivamento Espiritual no Mundo. Por isso que você ouve pregadores aí que se dão bem nas mensagens, nas ministrações, sempre eles estão, durante a sua preleção, ele está lembrando do tema ao qual ele está vinculado para falar o assunto aí, para que as pessoas não se dispersem e ele também não se perca no comentário. Tá, então o tópico de número 1, do primeiro desenvolvimento desta aula, ele volta a falar sobre o avivamento no tempo de Ezequiel. Por falar em Ezequiel, nós tivemos aqui no último trimestre de 2022, na EBD, estudando especificamente sobre o livro de Ezequiel. Foram aulas comentadas pelo nosso querido pastor Ezequias Soares da Silva, que inclusive foi meu professor, foi meu pastor também. Então esses assuntos maravilhosos. E ele já tratou com relação à questão de Ezequiel com muita profundidade. E inclusive teve 2 aulas que falou exatamente sobre este tema. Muito bem. Então, em primeiro lugar, a gente vê que no primeiro subitem, ou no primeiro item do tópico 1, subtópico, fala a calamidade e restauração de Israel. Isso falando no livro de Ezequiel. Então o profeta Ezequiel, o que acontece? Ele alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência. Se você estudar com calma o livro todo de Ezequiel, você vai perceber que devido à desobediência do povo, eles foram levados para o cativeiro. E não só isso, as terras, a cidade iria ser destruída e o templo também foi destruído. Tá? Por quê? Por causa da desobediência e por causa também da apostasia de Israel. Da desobediência e de eles entrar por outros caminhos, deixar de adorar o verdadeiro Deus para adorar deuses. Diante de tão grande calamidade espiritual, porque quando chega nesse ponto, o povo serve a Deus, o Deus verdadeiro, agora se prostra diante de deuses, então isso entristece o coração de Deus e ele realmente vai tratar com a nação, mas Deus não vai perder o seu povo, sempre vai ter os seus remanescentes, como no caso teve o profeta Ezequiel, teve o profeta Daniel e vários outros homens que eles não se perderam. Não sei se você lembra também na história do profeta Elias, que chegou um momento que achou que todo mundo, era só ele que tinha restado. E aí o Senhor disse, não é só você, ainda tem 7.000 que não se dobraram perante Baal. Então, isso significa que ainda que muitos entrem pelo caminho da desobediência, entrem pelo caminho da apostasia, mas o Senhor sempre tem os seus remanescentes. É por isso que nesses dias atuais que estamos vivendo, eu também entendo. Algumas pessoas chegam para a gente e dizem, olha, mas tá tudo difícil, tá tudo mudado, parece que o amor de muitos já se esfriou, como diz a Bíblia e tal, aquela coisa, não se vê mais verdadeiros homens de Deus, mulher de Deus. Bom, não sei que ângulo que as pessoas veem, porque sempre tem o remanescente, os servos de Deus, pessoas piedosas na face da terra e com toda certeza tem os seus remanescentes. Então aconteceu isso nos dias de Ezequiel, mas o Senhor chamou um dos seus remanescentes, que no caso Ezequiel, e se revelou a ele para que ele profetizasse e alertasse o povo sobre o que iria acontecer no futuro. E diz lá no versículo de número 21 do capítulo 36 de Ezequiel, por exemplo, diz o Senhor através de Ezequiel, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Você veja, então muitos o Senhor tratou, mas muitos o Senhor poupou e guardou, que são justamente aqueles que zelam pelo seu nome. No item de número 2 do tópico 1, ainda que eu estou trabalhando aqui,
fala também, dentro do livro de Ezequiel, sobre o Vale de Ossos Secos, que também é uma outra passagem que é bastante conhecida através aí dos pregadores, dos estudiosos, o Vale de Ossos Secos, né? Quem não gosta de pregar sobre aquilo ali? Bom, o profeta Ezequiel recebeu também uma visão a respeito, foi uma visão também, né? Aliás, Ezequiel, me parece, se eu não estiver enganado, são 329 vezes que ele profetiza e ele fala que foi visão que ele teve, né? Então, Ezequiel é o homem das visões. Deus dava visão para ele e ele então profetizava. Muito bem, essa visão, já aqui do capítulo 37, né, essa visão, na realidade, é uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Não sei se você lembra, e se você ler com calma ali, você vai ver que a visão era a seguinte. Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos, coisa horrível. E aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, poderão viver esses ossos? E Ezequiel, sabiamente, mesmo na visão, responde, Senhor, tu sabe. E aí, como ele foi humilde nessa resposta, o Senhor disse, então profetiza. E aí ele profetizou. Aí os ossos se juntaram. Depois o Senhor disse, profetiza de novo. Ele profetizou e começou a aparecer ali nervo, carne e tal. E depois ele profetizou novamente e aí aquele vale de osso seco se tornou em uma grande nação. A aplicação disso é o seguinte, também é para o futuro, como eu disse. A interpretação disso é para o futuro de Israel, porque Israel deixou de ser nação desde aquele momento que eles foram levados para o cativeiro, perdeu. Depois eles retornam pelo cumprimento das próprias profecias, que eu não vou entrar nesse assunto, é um assunto para outra aula. E nos dias de Jesus, por exemplo, mesmo eles restabelecidos na sua terra, mas o império que comandava tudo isso era Roma. E logicamente que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu novamente Israel e destruiu a cidade novamente, destruiu o templo ali que foi reconstruído por Herodes, aquele templo bonito que os discípulos estavam saindo juntamente com Jesus do capítulo 24 de Mateus e começaram a mostrar a beleza do templo. Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia se cumpriu 70 anos depois, quando foi destruída novamente. E a partir daí, Israel ficou sem ser nação. Eles ficaram espalhados pelo mundo. E aí, vale de ossos secos. Só que, na profecia aqui, diz que chegaria um dia que eles iriam novamente formar um exército. Mas para isso tem um processo. Primeiro os nervos, as carnes, as peles, né? E depois se juntar, depois ter vida para ser a nação. Isso aí fala da restauração social de Israel, isso fala da restauração política, deles tornar a ser nação, e fala da sua restauração espiritual. Estou aqui para dizer para vocês que dessas profecias, a que falta para se cumprir é a restauração espiritual. Essa ainda não aconteceu. O que nós cremos que estamos aguardando o arrebatamento da igreja, por isso um assunto escatológico. Nós cremos que vai acontecer o arrebatamento da igreja, inclusive é o próximo evento escatológico, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. A partir daí vai se instaurar o período da grande tribulação, e nesse período da grande tribulação vai acontecer então o momento da restauração de Israel, porque o anticristo vai se levantar contra eles e eles vão guerrear, vão perder a guerra, mas o Senhor Jesus vai se manifestar para mostrar para eles que ele é o Senhor. E aí então acontece o restabelecimento espiritual de Israel. Não pode confundir que hoje em dia já temos muitos, inclusive a igreja começou com eles, israelitas, que foram restaurados espiritualmente, mas assim, individualmente, no sentido de que eles aceitam a Jesus. Então a pessoa aceitou Jesus como Salvador, seja quem for, ele é restabelecido a sua vida espiritual, tá certo?
mas como nação, esse assunto aqui é para o futuro. Tranquilo? Item de número 3 fala então o rio das águas purificadora, que ainda lá no capítulo de número 47. E diz o seguinte, no capítulo 47, então o profeta Ezequiel ele viu um homem, já expliquei isso para você, que possui um cordel de medir e tal, fez aquelas medidas ali e tal, e na interpretação aqui, no ponto final, ele mostra que ele já se sentia, no caso de Ezequiel, se sentia mais distante do solo. Era um rio, porque ele via aquele rio ali que causava muita produção. Eu falei disso aí no comentário, né? Causava muita produção, porque as águas passavam pelas terras secas. E aí melhorava na agricultura, na piscicultura e daria vida em tudo por onde aquele rio passasse. Bom, era grandioso o avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Essa é a ideia. Então Deus mostra para Ezequiel que nem tudo está perdido. O povo de Israel vai experimentar algo novo. Vai acontecer coisas extraordinárias, mas não porque eles são bonzinhos, mas pela misericórdia de Deus. Afinal, tudo que acontece é pela misericórdia de Deus. Então, resumindo esse primeiro tópico dessa lição, o avivamento no tempo de Ezequiel, o vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens, né, que revelam como Deus pode avivar o seu povo, tá bom? Então, falei aí da interpretação e falei da aplicação, tanto do capítulo de número 37 de Ezequiel, como do capítulo de número 47. Deixando bem claro, a interpretação é escatológica, mas a aplicação, no caso aqui, é a revelação de como Deus pode avivar o seu povo. Maravilhoso, não é? A aula sensacional. Se eu pudesse, ficava bastante tempo aqui com você, mas não pode. Vamos lá. O tópico de número 2 fala, então, os grandes avivamentos no mundo. Então, a partir de agora, já dada a explicação bíblica, teológica, a gente parte para a questão histórica. Então, os grandes avivamentos no mundo, como eu disse, partindo do século XVIII para cá, né? Século XVIII, XIX e o século XX. Então, o primeiro avivamento ele acontece no continente europeu. Lógico que teve vários avivamentos. Aqui na aula, na revista, os principais, tá? Sintetizado para a gente ter uma ideia, porque não dá para abordar tudo. Mas se você procurar aí bons livros que falam de avivamento no mundo, você vai ficar estarrecido daquilo que Deus sempre fez no meio do seu povo. Deus nunca deixou de trabalhar no meio do seu povo. Mas na Europa, houve períodos em que o continente europeu, de modo geral, estava em situação idêntica à do povo de Israel. No contexto das profecias de Ezequiel, daquilo que nós tratamos, tipo um vale de ossos secos. Pela misericórdia divina não tardou. Como eu disse, Deus nunca deixa de trabalhar, né? O povo começou a clamar, o povo começou a buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, como diz lá em Crônicas 7 e 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, então o povo começou a buscar a Deus, o Senhor prontamente avivou o seu povo, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, em 1722, através de um homem que ficou famoso chamado Zinzendorf. Ele liderou os morávios, os irmãos morávios, né, que é muito conhecido, num fervor missionário, esses irmãos. Eles buscavam a Deus com fervor, eles davam muita ênfase na religião do coração, chamado, mas na verdade aqui era a oração, eles se voltavam a buscar a Deus. E através dessa busca em oração, o que aconteceu? Houve um grande despertamento. Então, a partir do momento que as pessoas estão buscando a Deus, que estão orando, que estão suplicando, você já tem que entender que é um avivamento, ou seja, é um despertamento que Deus está fazendo no meio do povo. Porque quem vai orar sem a presença do Espírito Santo, não é verdade? Então, eles começaram a orar, a buscar a Deus e começaram a espalhar as boas novas de um verdadeiro avivamento, quer dizer, no sentido das pessoas estão em pecado, em apostasia e começam a mudar as suas vidas, ter a vida transformada através do poder de Deus.
Isso aconteceu na Alemanha em 1722. Na Inglaterra também, nós ainda estamos falando do continente europeu, por volta de 1740, um homem aqui já mais próximo da gente, mais conhecido de nós, o John Wesley, grande pregador, o Charles Wesley e o George Whitefield, né? Tem até a Bíblia de estudo dele, muito boa por sinal. E esses homens aqui, eles foram grandes pregadores, por isso que eles se destacam. Tem alguns deles pregam mais no ar livre, outros pregam nos grandes estádios, em pavilhões, enfim, de qualquer maneira eles estão pregando a palavra de Deus, cada um tem o seu estilo, o seu jeito, mas na verdade aqui eles atuaram com grande fervor missionário, ou seja, de levar a palavra de Deus, de levar o evangelho, e isso fazia com que o povo buscava mais o poder de Deus, a unção de Deus, e consequentemente o Espírito Santo atuava de uma forma extraordinária na vida do povo, né? Porque as igrejas existiam, mas a verdade é que estavam frias, né? Viviam sem doutrinas, e isso foi depois da Reforma, tá? Estamos falando aqui depois da Reforma Protestante. Então, na verdade, aqui é uma espécie de contra-reforma. A Reforma aconteceu, mas e o avivamento? O avivamento também precisa. Então, nesse tempo aconteceu um grande avivamento na nação da Inglaterra. Existem vários outros assuntos sobre isso, mas não dá para a gente entrar aqui. E também aconteceu no país de Gales. No país de Gales, que é bastante interessante, um adolescente de mais ou menos aí 13 anos, o Evan Roberts, ele reuniu seus colegas e falou para eles de uma visão que ele teve, de uma visão que ele recebeu no domingo, e ele dizia o seguinte, que Deus enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Ele disse que teve uma visão e ele chamou todo mundo e disse, olha, Deus vai mandar um avivamento extraordinário, mas todos têm que abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão desse jovem, desse adolescente de 13 anos, olha que extraordinário, que Deus, que por volta de 1904, 1905, o avivamento começou realmente a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países. E aqui você vai entender. Sabe qual país que também alcançou? Os Estados Unidos. Através dessa visão desse adolescente. Então, nos Estados Unidos, já no tópico, no subitem, ou no item 2 aqui deste tópico, Deus também queria avivar os Estados Unidos. Estados Unidos, um país cristão, um país crente, mas ali estava imperando a política, principalmente do racismo, né? E aonde tem acepção de pessoas, como é que você vai ter o movimento, a ação do Espírito? Então, tem algo aí que está sendo prejudicado, principalmente através da política. Por isso, houve vários avivamentos. Por isso que eu disse que quando o verdadeiro avivamento chega, até as questões políticas, elas são encaradas. Eu não posso acreditar que você, como uma pessoa avivada, vai aceitar tudo aquilo que acontece dentro do meio político e deixando acontecer, que eles fazem com que desça ideias, esses assuntos ideológicos aí, quer que desça a goela abaixo para todos nós aí que somos pentecostais e também espirituais e vivendo o poder do Espírito Santo. Não dá. O homem de Deus, ele precisa se posicionar cheio da unção e da graça de Deus e dizer, aqui não. Ideologias que vão contra as escrituras sagradas, contra os valores, contra os princípios, precisa ser barrada através do poder do Espírito Santo. Aconteceu isso na história, nós estamos vendo aqui, né? Então, o poder de Deus chegou nos Estados Unidos. A gente vê aí com mais detalhe no próximo item aqui. E aí, a gente vai ter as raízes do avivamento pentecostal. Assunto, como eu disse, já que vai acontecer na próxima aula. Não perca a próxima aula. Então, o que acontece? No ano de 1900, Charles Fox Spurgeon, que era um obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar um instituto bíblico.
Instituto Bíblico Betel. E ele tinha o propósito de preparar obreiros para a pregação da palavra de Deus. Então ele, nesse seu instituto, nessa escola teológica, os alunos estudavam com muita frequência, a fundo, o livro de Atos, principalmente o capítulo de número 2, mas com profundidade. Em uma viagem do professor, eles continuaram estudando. E nesse estudo deles, alguns alunos ali foram batizados com o Espírito Santo, como a evidência, inclusive, de falar em línguas estranhas, que foi a promessa de Atos, né? Essa é uma resposta também para os cessacionistas, né? Então tem o grupo dos cessacionistas, que já foi tratado em aulas anteriores, que eles não acreditam. Eles acham que o poder do Espírito Santo, aquele revestimento aconteceu só em Atos, e que depois não aconteceu. Pois é, os meninos aqui começaram a estudar em 1900 e receberam o poder de Deus ali e falaram inclusive em línguas estranhas, semelhante ao que aconteceu em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 2. Em 1901, no Texas, um pastor negro, aí que tá. Então, como eu disse, os Estados Unidos estava vivendo nesse momento o racismo. O racismo estava imperando por uma questão política. Então, mesmo os cristãos, branco não se mistura com os negros. Bom, vamos ver o que acontece aqui. Um senhor chamado William Seymour, que ele pertencia ao grupo da santidade, ele foi atraído por essa fé apostólica, mas é o seguinte, não está aqui na revista, mas eu posso pormenorizar para você. A questão é o seguinte, ele não pôde participar de alguns grupos importantes, ele tinha muita vontade, mas como a igreja era de branco e o negro não podia participar, ele ficava para o lado de fora. Mas ele teve acesso a uma irmã que era batizada com o Espírito Santo, já ali nas proximidades da Rua Azusa. E essa familiaridade com ela, ele sendo negro, ele aprendeu bastante a palavra de Deus, ele ficou mais próximo e recebeu o batismo com o Espírito Santo também, o Seymour. E aí ele teve a graça de Deus, o trabalhar de Deus, a graça do Senhor na vida dele. E ele então, em 1906, ele se muda para a Califórnia e começou a pregar essa mensagem do poder. Ele está cheio do poder de Deus. E as reuniões dele atraíam muitas pessoas, que o prédio que ele pregava inicialmente não comportava mais as pessoas. Aí ele descobriu um salão, um armazém antigo, que não estava sendo usado, já bem antigo, em Los Angeles, na Rua Azusa, tem até o número, porque isso ficou na história, 312, em Los Angeles, e ele fundou uma igreja lá, vamos dizer assim, chamada de Missão Evangélica da Fé Apostólica. Missão Evangélica da Fé Apostólica. E ali, naquele salão grande agora, na Rua Azusa, as pessoas começavam a vir para ouvir, nem ouvir pregações, porque era um mover do Espírito Santo que estava acontecendo ali de forma sobrenatural. Então todos que vinham ali experimentavam esse poder de Deus e ficou famoso, né? Então ali começou, propriamente dito, o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. É assunto que a gente vai ver na próxima aula com detalhes. Mas eu posso adiantar para você, foi inclusive ali que os dois homens pioneiros, fundadores das Assembleias de Deus do Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, foram lá e lá desenvolvidos nesse movimento, receberam o batismo com o Espírito Santo e tiveram a visão e a incumbência de Deus de vir para o Brasil. E aqui eles fundaram também a Igreja Missão, né, com esse mesmo nome, a Igreja Missão da Fé Apostólica, Missão Evangélica da Fé Apostólica, que é o primeiro nome das Assembleias de Deus, e que depois mudou, mas eu conto essa história em outra aula e talvez na próxima aula. Por que mudou desse nome aqui para Assembleia de Deus? Tá bom? Então, resumindo aí esse tópico, né? Grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e automaticamente formaram as raízes
para o avivamento pentecostal, aí então para o mundo inteiro. E o tópico de número 3, que agora eu encerro a aula aqui, os avivamentos mudam a história. Já vimos, né? Avivamento verdadeiro muda a história. Está longe daquilo que acontece um grande congresso, um grande trabalho no final de semana, as pessoas recebem poder e tal, e depois a próxima semana já não é mais aquilo que experimentou. Difícil, né? Isso aí. Não, verdade, o avivamento muda a história, tá? No item de número 1 deste tópico fala impactos no mundo. Vamos ver o que aconteceu. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas vamos ficar com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, que eu já falei, que é a questão, por exemplo, do racismo, né? Então isso aí caiu por terra. Num contexto da tragédia do racismo naquela nação, mestre entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor e falando em línguas estranhas. Ou seja, sabe quem recebeu o batismo com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, os negros. E sabe qual é a maior religião que tem negros? Os pentecostais. Os afros dizem que não. A religião dos afros diz que é eles que têm mais negros e tal, e aí é venerado por alguns políticos. Mas estou aqui para dizer e afirmar que a religião que mais tem negros são no meio dos pentecostais. É muito comum você ver um pastor negro, você ver um apóstolo negro, você ver uma missionária negra ministrando a palavra do Senhor. Então, o cristianismo não é racismo. O cristianismo realmente faz com que as pessoas sejam integradas socialmente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, na verdade, o avivamento, ele faz com que essas barreiras caiam por terra. No item 2 fala a geração depois do avivamento. Bom, também é de consenso de todos os estudiosos que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, inclusive, né? Mas infelizmente não perduraram. Por quê? Porque as pessoas têm uma facilidade de aprender e depois não continuar estudando. E isso é um erro. Quantos não são aqueles que estudam teologia e depois não vai para a escola bíblica dominical, né? Quantos não são as pessoas que deixam de ouvir? Então aí automaticamente vão entrar por outros caminhos e isso vai trazer desastre no meio do povo, vai acontecer inclusive o esfriamento. Mas a verdade é que Deus não mudou. Mais do que nunca, nós nesses dias precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus do passado, da parte histórica aí, sentiram. E que nós possamos buscar, clamar a Deus em oração, porque Deus sim pode avivar os nossos corações e as nossas vidas. Bem, então resumindo, ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, cultural, político e econômico. Que bênção, né? Então vale a pena, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo para ser um empresário também de sucesso, não é? E concluindo esta aula, né? Deus deseja operar nas igrejas, no mundo. Deus deseja operar em todas as igrejas do mundo. Ele deseja promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais que caem por terra, né? Aquela ignorância de pessoas que idolatram mais a placa da igreja ou o ministério que ele pertence do que adorar a Deus em espírito e em verdade. Infelizmente, é preciso que aqueles que não são batizados com o Espírito Santo busquem o batismo e os que são batizados com o Espírito Santo busquem os dons espirituais. Que o Santo Espírito sopre de fato o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja abundante em nossos cultos. Maravilha? Se você ficou comigo até aqui, mais uma vez, minha gratidão. Eu quero profetizar na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus derrame sobre a sua vida um grande avivamento e que você seja próspero em todas as áreas da tua vida. Curta o vídeo, deixa um comentário e assim a gente se vê na próxima aula. Até lá, um forte abraço.